Da nossa revisão, agora nós vamos revisar os conceitos das cadeias de caracteres e do tipo string. O que é uma cadeia de caractere? Nada mais é do que um vetor, uma matriz de caracteres. A gente tem matrizes de inteiros, matrizes de float, matriz de double, e a gente tem as matrizes de char, os vetores de char, ou seja, onde cada posição do vetor, é um caractere. Então, essa é um tipo especial de matriz, de vetor, que ela, só porque ela é desse tipo de char. Ele é importante, esse tipo, porque a gente lida muito com nomes de coisas, com textos, palavras, então a gente precisa ter uma forma de armazenar isso e algumas funções para manipular essas cadeias de caracteres, Bom, eu fiz aqui um esqueminha simples, Suponhamos que a gente precisa armazenar uma palavra, o nome de uma pessoa, Então eu tenho aqui uma variável chamada nome, que é do tipo char, mas ela não é um único char, ela é um vetor, Um vetor de 11 posições de char. Quero armazenar um nome aqui qualquer, vou armazenar o nome aqui do meu cachorro, Tony Luiz, um nome composto. Então, vamos ver os espaços que nós utilizamos para armazenar essas duas palavras, essa cadeia de caracteres. Nós temos aqui 4 caracteres, as letras, mais um caractere aqui que é o espaço, porque o espaço é um caractere, e mais 4 letras aqui. Então, nós temos 9 caracteres utilizados aqui nesse vetor de 11 posições. Mas nós já sabemos que no C++ a gente precisa ter uma informação, o compilador ele precisa da informação do fim daquela cadeia de caractere. Então, como que o compilador sabe que essa frase, essa palavra, essa cadeia, ela terminou? Através de um caractere especial que é o caractere /0. Veja que ele está aqui bem no finalzinho da cadeia. Esse /0 é um caractere especial em que indica o fim da palavra, o fim da cadeia de caractere. Então, se a gente tem que armazenar, por exemplo, a palavra casa, eu preciso então de 4 caracteres, Mas não somente esses 4 caracteres, eu preciso de uma cadeia de 5 caracteres, porque eu preciso reservar aquele último caractere ali para esse caractere nulo aí, que é o /0, que indica para o compilador que aquela palavra terminou, Bom, a gente tem essas características básicas aqui, das cadeias de caracteres. E agora eu vou aqui para um programa, a gente mostrar aqui como que essas cadeias funcionam e algumas funções que a gente pode usar para capturar essas cadeias de caracteres e também falar um pouquinho do tipo string. Bom, eu tenho aqui, um programinha simples aqui naquele repositório que a gente já vem trabalhando, que é o repo_it. E aqui eu declarei um caractere, veja que aqui eu tenho um char, que é um caractere, Aqui na linha de baixo declarei a palavra nome, que é a minha variável nome, de 20 caracteres, então é uma cadeia de caractere, E aqui embaixo eu declarei uma outra palavra chamada nome2, que ela não é um vetor de char, como a gente declarou aqui na linha anterior, e sim ela é um tipo string. O tipo string, ele é do C++, ele a partir do C++ ele surgiu, ele é uma classe pronta. Quando a gente vê orientação a objetos, vocês não entendem o que é uma classe, Ele é uma classe que implementa todas as características e funções próprias de cadeias de caracteres. Então, foi um grande ganho aí se comparado o C++ com o C, Quem trabalhava lá com o C puro, a gente não tem esse tipo de dado string aqui lá no C puro, Ele vem a partir do C++. Outras linguagens também têm o tipo string, como Java,
né, o Python, né, o C Sharp, ele já tem esse tipo implementado. Bom, então vamos ver aqui um exemplo bem simples, né? Vou colocar aqui, rodar novamente, né? Vou pedir aqui para o usuário digitar um caractere e vou armazenar via CIN no caractere C. Depois eu vou pedir para o usuário digitar o nome completo, né? E vou usar via CIN também para digitar, para armazenar na variável nome, que é essa cadeia de caractere aqui. Deixa eu colocar aqui, né? E depois eu vou imprimir esse nome, né? Uma frasezinha assim: olá, fulano de tal, o nome que ele digitou aqui. Você digitou o caractere C, né? Que é o caractere que ele digitou anteriormente. Tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, eu pedi para o usuário digitar alguma coisa. Vou digitar essa linha aqui, essa cruzinha. Vou digitar lá o Tony Luiz, né? E olha só o que ele respondeu aqui nessa linha 23 aqui, né, do código. Ele imprimiu o seguinte: olá, vírgula, Tony. Está armazenado aqui na variável nome somente a primeira palavra que eu digitei. Olha, tem um nome composto aqui, Tony Luiz, e parece que ele armazenou somente a primeira palavra. Ele ignorou do espaço para frente, né? O que será que aconteceu? Depois ele continuou a frase. Você digitou o caractere cruzinha, né? Do jeitinho que estava aqui, ok. Mas o que será que aconteceu com essa variável nome que armazenou somente até o espaço? O que acontece aqui? O CIN, ele não é um comando muito apropriado para a gente capturar via teclado as cadeias de caracteres e as strings, né? Ele é um comando apropriado para a gente capturar aí inteiros, um char, né? Um char apenas, floats, né? Números reais, booleanos, etc. Mas ele não é apropriado para a gente capturar cadeias de caracteres. Então, a gente tem no C++ algumas funções próprias para fazer essa captura da informação das cadeias de caracteres, que ela, no caso do CIN, ele entende que aquele espacinho que ficou ali, né, ali no caso do meu nome composto aqui, ó, ele entende que aquele espaço que ficou, ele já é o fim da palavra. Ele entende que tudo que aquilo foi armazenado no CIN, né, ele já pode encerrar aquela captura ali e já colocar dentro da variável nome aqui no caso, né? Então, a gente não deve utilizar isso, né? Ou não deve utilizar o comando CIN para capturar cadeia de caracteres. Tem outros comandos mais apropriados para fazer isso. O CIN, ele funciona como se fosse um buffer, né? Essa captura do teclado, ela funciona como se fosse um buffer. O que é isso? Imagina que você tem uma mochila, né? E você vai colocando coisas nessa mochila, né? Chega uma hora que essa mochila está ok, já colocou todas as coisas, todos os objetos que você queria dentro dessa mochila, né? E depois o que ele faz? Ele esvazia essa mochila e você consegue pegar aquelas informações e colocar dentro daquela outra caixa ali, daquela variável. Então, é exatamente isso como funciona o CIN. Quando você vai digitando coisas aqui, né, ele vai armazenando isso dentro desse buffer, dentro dessa mochila do CIN. No momento que você digita lá o Enter, né, no caso aqui, ele entende que você acabou a captura, acabou de colocar coisas dentro da mochila, né, dele, e ele já pode pegar tudo aquilo e jogar lá para dentro da variável, daquela porção de memória que ele reservou. Só que o CIN, aqui no caso, ele entende que aquele espaço já é aquele clique, né? Falou, ó, já acabei, né? Ele entende isso, então ele captura somente até o espaço. Então, a gente precisa de comandos que não sejam, não entendam o espaço como um caractere de parada, e sim que o espaço é um caractere como outro qualquer. Um desses comandos é o gets, então eu vou colocar aqui
Ele vai dar um erro, porque nesse compilador aqui que a gente utiliza, nesse repo.it aqui, ele é uma máquina virtual, né, que funciona no Ubuntu, né, como se fosse um compilador instalado lá no Ubuntu. E esse compilador, ele já está mais recente, né? Esse comando que eu vou mostrar aqui agora, ele está descontinuado, tá? Então, ele vai dar um erro e depois eu mostro o que fazer. Então, deu um erro aqui, né? Esse comando gets, ele está descontinuado para esse compilador, depois eu mostro uma alternativa. Para mostrar que esse gets funciona, eu vou vir aqui no meu compilador local aqui, que ele tá um compilador mais antiguinho um pouquinho, e eu vou mostrar aqui que esse gets funciona, tá? Vou rodar aqui. Deu um erro aqui, deixa eu arrumar isso aqui, daqui a pouco eu comento sobre isso. Digite o nome completo. Então, agora sim, ele não ignorou o restante da palavra a partir do espaço, ele capturou tudo, inclusive o espaço, né, para aquela variável nome que a gente usou aqui. Tá? O gets funcionou ok. Em alguns compiladores mais recentes de C++, esse comando está descontinuado. Então, o que fazer, né, quando acontecer isso? Você tem que ter alguma outra alternativa. Essa outra alternativa, que no caso do C++, é esse comando aqui, cin.getLine, quer dizer, ele vai usar um objeto cin, né, ou seja, o fluxo padrão de entrada, que é o teclado, né, o padrão de entrada do programa aqui é o teclado, né, você pode ter outras entradas, mas aqui no caso ele usa o fluxo padrão de entrada, que é o teclado, utiliza esse objeto, ele vai utilizar esse método getLine, quer dizer, pegue uma linha, né? Pegue uma linha e armazene essa linha, até 20 caracteres, na variável nome, tá? Então, agora ele vai funcionar. Aqui ele deu erro aqui, que eu vou precisar falar dele já já, deixa eu arrumar isso aqui. Então, agora funcionou também. Então, tanto o gets quanto o cin.getLine, ele é usado para cadeias de caracteres, né? Aconteceu um erro aqui, que eu vou voltar o erro, né? Fazer ele acontecer novamente. Olha o que aconteceu, olha. Digitei o caractere. Em seguida, ele pediu para eu digitar meu nome completo. E ele nem esperou digitar o nome e ele já escreveu aqui na tela essa última frase aqui. Olá, fulano, né? O que aconteceu aqui? Isso aqui é um problema daquele buffer que eu expliquei para vocês, daquela mochila que vai armazenando coisas, né? E a gente precisa comentar um pouquinho sobre isso. Imagina quando você... o princípio é o mesmo. Imagina quando você vai esvaziar a sua mochila, né? Como diz, virando a mochila de cabeça para baixo, sacudindo um pouquinho, né? E jogando todos aqueles objetos ali para fora. Pode acontecer de ficar um resíduo ali dentro, né? Um papelzinho de bala, uma moedinha, né? Alguma coisa ali, né? E o que o compilador... o princípio é exatamente o mesmo aqui. O que o compilador vai entender? Olha, eu capturei um caractere, coloquei dentro da mochila e esvaziei. Suponha que aqui ficou um resíduo lá dentro, né? Um papelzinho de bala ficou lá dentro. Na hora que eu pedi digite o seu nome completo, ele entendeu que aquele papelzinho de bala que ficou lá dentro, aquele resíduo, já é a próxima informação que eu digitei. Então, ele já entendeu que esse comando aqui foi executado já, né? Então, a gente precisa forçar o compilador a ignorar qualquer resíduo que tiver dentro do buffer, tá? Para isso que eu usei esse comandinho aqui, ó, que é do objeto cin também, cin.ignore. Ignore resíduos no buffer, tá? Aí não vai acontecer esse problema aqui mais. Então, logo depois de uma captura de caractere, geralmente acontece isso, tá?
Eu vou colocar aqui a cruzinha. Agora sim, olha, ignorou qualquer resíduo que estava lá dentro, deixou digitar o nome e tudo ok, tá? Bom, isso aqui funciona, essa captura que ela funciona para cadeias de caracteres, mas suponha que você está usando um tipo de dado que é uma string. Então, eu vou usar essa variável aqui, chamada nome2, que é do tipo string. Nesse caso, quando a gente vai fazer a captura para armazenar uma variável do tipo string, a gente também não deve usar o cin pelas mesmas razões aqui, né? Que ele entende que o espaço é um caractere de parada ali. E aí a gente tem que usar um outro comando, né? O gets não funciona para tipos string, né? E a gente vai ter que usar aqui, ó, esse outro comando aqui, ó, getLine, não é do objeto, né? É uma função que recebe dois parâmetros. De onde que ele vai pegar essa informação, ou seja, aqui no caso é do teclado, padrão de entrada, e o segundo aqui é para onde ele vai, né? Para onde aquela informação que foi capturada aqui no teclado, onde que ela vai ser armazenada, tá? Então, aqui vai acontecer da mesma forma, né? Eu só coloquei aqui que eu vou imprimir, né, essa variável aqui, ó. Imprimir essa variável, nome2, né? Vai acontecer a mesma coisa. Então, ele escreveu lá, olá, Tony Luiz, você digitou o caractere mais, né? Bom, então esse aqui é só um vídeo introdutório mesmo, né? Sobre essas coisas mais básicas de strings e cadeias de caracteres. Né? A gente viu aqui como capturar adequadamente cadeias de caracteres ou tipos string, né? O comando cin não é apropriado para isso. Para fazer essa captura, a gente tem as opções do gets ou do cin.getLine para cadeias de caractere, ou essa função getLine aqui para tipos string, né? Se você estiver usando o tipo string, você precisa incluir essa biblioteca aqui, ó. A biblioteca string, né? Include aqui, certo? E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma matriz de string. Imagina que você precisa armazenar um conjunto de vários nomes, né? Os nomes de todos os alunos de uma turma, por exemplo. Né? O que você faria? Então, até o próximo vídeo.